Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Esse é o tema do devocional de hoje. Mas antes de começar o devocional, lhe peço um favor. Clica em curtir, em compartilhar e, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Sente-se em uma poltrona confortável, respire profundamente, solte o ar, relaxe os ombros. Mantenha o seu pensamento na sua respiração e também na minha voz. Agora, com gratidão em seu coração, diga a Deus 3 coisas pelas quais você é grato. Continue respirando profundamente. Entregue sua gratidão a Deus. Agora, mentalize a luz divina que vive dentro de você. A luz de Deus que vive dentro do seu coração. Nosso coração é a morada de Deus Pai. Mentalize essa luz. Mentalize que ela se expande cada vez mais de dentro do seu coração para fora. E ela brilha intensamente, formando um escudo em volta do seu corpo, iluminando todo o ambiente que você está. Agora, mentalize a luz de Deus que vem dos céus. Ela entra pelo topo de sua cabeça, purifica os seus pensamentos, purifica os seus sentimentos, purifica o seu corpo espiritual e também o seu corpo físico. Se você está sentindo alguma dor agora no seu corpo físico, mentalize esse local dessa dor. Para ficar mais fácil, coloque a mão sobre o local, como estou fazendo agora, sobre o meu pescoço. É só um exemplo. Coloque a mão em cima para ficar mais fácil de mentalizar. Continue relaxando, respire profundamente. Pense em 3 pessoas que você gostaria de enviar a luz de Deus. Todos os dias eu falo pessoas, mas hoje, se você quiser enviar a luz de Deus para seus animais de estimação também, não tem problema nenhum. Os animais também são filhos de Deus. Se você deseja, mentalize o rosto dos seus animais, para que eles recebam a luz divina. Essa luz que purifica e fortalece o nosso ser, que nos ajuda, serve de combustível para que nós vivamos todos os dias. Jesus uma vez disse que nem só de pão viverá o homem. E é por isso que esse devocional é importante, para estarmos abertos à luz de Deus, a ser purificados, não só pela palavra de Deus, mas também por sua luz, diretamente. Depois de canalizar luz a 3 pessoas, profetize na vida dos seus. Mentalmente, profetize na vida das pessoas que você ama. Profetize na vida do seu patrão, na vida dos seus funcionários, na vida dos seus colegas de trabalho. Profetize na vida do presidente do seu país, por que não? Acredito que a grande maioria das pessoas que assistem o meu devocional são brasileiros. Nada melhor do que muitas pessoas me enviarem luz para o nosso presidente. Quem sabe ele não é iluminado por Deus e ajuda o nosso país a crescer. Sem polêmicas no momento,
Vamos apenas pensar positivamente que Deus pode modificar qualquer ser humano nessa terra, inclusive o nosso presidente. Continue respirando profundamente. E agora, entregue a Deus humildemente seus pedidos para o dia de hoje. Apenas peça a Ele. Quais são os seus pedidos? Quais são as intenções para o dia de hoje? Eu sempre friso que no passado eu tinha dificuldade de ficar pedindo as coisas a Deus. Mas eu aprendi que Deus, Ele quer que nós façamos isso. Como um pai que espera que o filho venha pedir ajuda, Deus é assim. Só depois de ter 3 filhos e entender que era muito melhor quando meus filhos vinham pedir ajuda para mim, antes de fazer alguma coisa, do que depois que já tinham cometido algum erro. Não que eu não fosse ajudá-los depois que o erro foi cometido, mas antes seria mais fácil. E assim eu entendi que Deus é igual a nós homens. Ele prefere que nós pedimos ajuda a Ele, para que Ele nos ajude a resolver tudo aquilo que a gente não consegue resolver sozinho. Pai, por favor, escuta os pedidos de todos nós que estamos aqui hoje fazendo esse devocional. Estamos aqui humildemente, Pai, pedindo a sua ajuda, porque sozinhos não conseguimos solucionar essas questões, esses desafios. Muitos desses desafios fomos nós mesmos que entramos, fomos nós mesmos que causamos em nossa vida, mas não sabemos a solução. E por isso pedimos o seu conhecimento e a sua sabedoria, a sabedoria que só Deus tem. Pai, ilumina nossa mente, ilumina nosso ser, mantenha-nos com caráter, para que possamos solucionar tudo honestamente, da melhor forma possível. Pai, em oração eu te peço, ilumina cada uma das pessoas que está ouvindo esse devocional, para que essas pessoas iluminem a vida de outras pessoas também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, vamos para a leitura de hoje. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, verso 20. Diariamente, tomamos diversas decisões. Escolhemos quem ouvir, o que fazer, qual caminho trilhar, às vezes até mesmo sem perceber. Constantemente, somos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor, o que acende um alerta para percebermos que tipo de pessoa estamos ouvindo. E o texto que lemos reflete bem essa verdade. Costumo contar uma história que me fascina muito. Um garoto se encontrava diariamente com o sábio, mas não conseguia fazer uma pergunta que ficasse sem resposta. Então, um dia ele pensou consigo: vou levar um passarinho em minha mão e vou perguntar ao homem o seguinte: o que tenho em minha mão? Então, ele responderá que é um passarinho. E eu perguntarei novamente: ele está vivo ou morto? Se ele responder morto, eu soltarei o passarinho com vida. Se ele disser vivo, eu o esmagarei até que ele morra. Pensou que assim finalmente faria o sábio errar. Mas, ao chegar na casa do homem, fez então a pergunta: o pássaro em minha mão está vivo ou morto? E o sábio respondeu: você é quem decide. Essa história ilustra vividamente que possuímos o poder de decisão sobre nossas vidas, principalmente com relação às nossas companhias.
Precisamos caminhar com pessoas sábias, que andam debaixo da vontade de Deus e que possuem propósitos e princípios claros. Caso contrário, podemos acabar mal. Seja você a amizade que influencia positivamente a vida dos que estão ao seu redor, porque a verdadeira sabedoria é adquirida à medida em que permitimos que o caráter de Deus Pai se forme em nós. Palavra-chave de hoje: sabedoria. Leitura bíblica, Êxodo 32. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então, os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Mude de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó, e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse aquela água. E Moisés disse a Arão: O que é que essa gente lhe fez, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está, sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito.
Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor Deus, Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes e os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém, agora vou subir outra vez no monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. O livro Café com Deus Pai hoje nos traz Provérbios 13:20, que fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, e aquele que anda com os maus não se dará bem. Ou seja, todo mundo já sabe disso. Se você, tem mais de 10 anos de idade, você já deve ter ouvido falar nessa frase: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Vamos pegar hoje Êxodo 32, que fala exatamente sobre a influência que o povo teve sobre Arão. E Arão cometeu um dos maiores pecados que ele poderia cometer contra Deus. Ele e o povo, lógico, ele foi influenciado pelo povo. Não sei te dizer ao certo se ele foi influenciado pelo povo ou se ele foi amedrontado, se ele se sentiu com medo: se eu não fizer isso, eles vão me matar. De qualquer forma, ele acabou fazendo aquilo que o meio onde ele vivia gostaria que ele fizesse. E não é assim na nossa vida. Se nós permanecermos perto de pessoas que fazem coisas erradas, é muito provável que logo logo você comece a fazer coisas erradas. Isso é simples. Isso sempre foi um ditado popular no Brasil. Agora, eu quero chamar a atenção para com quem Moisés estava se relacionando. Moisés estava em cima do monte. Lá no topo do monte, Moisés estava se relacionando com Deus e por isso ele não foi influenciado. E tem mais uma outra pessoa nessa história que fica no meio do caminho, entre Moisés e Deus e o povo lá embaixo. Lá no meio, no pé do monte, existia um cara chamado Josué. Na história, ele fica parado lá no meio, porque ele foi acompanhar Moisés até o pé da montanha, até onde começavam as nuvens. Ele ficou ali, quietinho, esperando, meditando, esperando o mestre dele, que seria Moisés, o companheiro dele. E quando ele desce, ele fala: o povo deve estar em guerra lá embaixo. E Moisés fala: não, eles estão festando, eles estão cantando, pulando e comemorando. Ou seja, eles estão adorando algum Deus,
Eles estão fazendo uma festa. Veja que Josué estava mais próximo de Moisés e de Deus do que do povo, e por isso ele não foi influenciado. Tá vendo que nessa história a gente consegue pegar os 3 pontos? A gente consegue pegar Arão, que foi influenciado totalmente, Moisés, que foi influenciado por Deus, e Josué, que foi influenciado por Moisés quando Moisés desceu do monte. Ou seja, a influência do meio, a influência das pessoas, do meio ambiente. Uma vez eu vi um cara que é coach, o nome dele é Jerônimo, ele falou o seguinte: o cérebro do ser humano ele é congruente com o meio onde vive. Se nós somos congruentes, eu não sei se você sabe o que é congruência, talvez procurar no dicionário vai ajudar um pouco. Mas olha só, congruência eu vou explicar de uma forma simples e fácil. Imagina que você está muito feliz e aí você chega na casa de pessoas e essas pessoas estão todas em silêncio. Você recebeu um aumento, você estava muito animado, mas quando você chegou na casa dessa pessoa, estavam todos em silêncio, todos vestindo preto, alguns chorando, sentado no sofá, cada um no seu canto, ninguém falava nada. Estava um verdadeiro ar mórbido. E aí, quando você chega, imagina o que você faz. Imediatamente, o teu cérebro esquece aquele aumento, esquece toda aquela felicidade, ele olha o meio onde você está e imediatamente você permanece em silêncio. É isso que acontece, certo? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você chegar em um ambiente todo alegre, todo animado, todo mundo feliz, de repente porque todos tiveram boas notícias, e você, mesmo que estava um pouco cabisbaixo, chegou naquele local, imediatamente o teu cérebro começa a ser congruente com o meio onde você vive. Então, é fato de que nós somos influenciados pelo meio que a gente vive. De repente, no primeiro cenário que eu mostrei para você, era um cenário de tristeza e de morte, e imediatamente a coisa que você vai fazer é perguntar para alguém que está do seu lado o que aconteceu. E alguém vai te dizer, fulano ou ciclano faleceu. E aí imediatamente você permanece também naquela tristeza. Você imediatamente enche os seus pensamentos de coisas sobre aquela pessoa que morreu. E aí você permanece triste como aquelas pessoas. E no segundo ambiente você permanece feliz como aquelas pessoas que estão lá. Você esquece os seus problemas. E aí você pensa, como meus amigos me fazem bem. Os 2 exemplos são exemplos de ser influenciado pelo meio ambiente, pelo ambiente onde você vive. Então, é muito importante que nós saibamos escolher as pessoas que estão à nossa volta. Nós saibamos escolher com quem a gente vai andar. Porque, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.